Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão número 104 do nosso Porto de Encontro, ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora. Esta tarde temos o gosto e diria mesmo o privilégio de contar com a presença de alguém cuja voz, cujas palavras fazem parte das nossas vidas há muitos anos. Claro, através das músicas que tão bem conhecemos e que fazem parte do nosso património musical, cultural, diria também, mas também através da sua paixão pelas outras artes, a começar pela literatura. E exemplo disso mesmo é a sua mais recente criação literária, A Vida e a Morte nas Cidades Geminadas, o seu terceiro romance, que vai dominar grande parte da nossa sessão desta tarde, através de uma conversa que vou ter com o autor ao longo dos próximos 90 minutos, mas também através das palavras da leitura de excertos do romance, as quais estarão a cargo da Cristiana Sabino, cuja presença desde já agradeço em nome da organização. Na ausência do nosso convidado especial, que devido a fazeres de última hora profissionais inadiáveis não pôde infelizmente estar presente, vamos retomar nesta sessão uma prática antiga do Porto de Encontro que quem nos acompanha certamente conhece, ou seja, a possibilidade de vocês, público, também colocarem questões ao nosso convidado. Não será fácil, dada a quantidade de pessoas aqui presentes, o movimento das assistentes, mas agradecemos imenso essa presença em massa. Mas o método de questionar é muito simples. Quem quiser colocar uma questão ao Sérgio Godinho, basta que escrever a questão num papel e entregá-la às nossas assistentes. Há duas assistentes aqui presentes, portanto, entregam a pergunta, o papel com a pergunta às assistentes e depois eu terei todo o gosto em lê-las. Caso não tenham papel e caneta, elas ser-vos-ão providenciadas. Portanto, há amplos motivos para que os próximos 90 minutos sejam promissores e, sem mais demoras, chamo até nós, então, Sérgio Godinho. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui. Chega. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, bem-vindo de novo. Bem-vindo de novo, é a terceira vez, mas é a terceira vez aqui na Biblioteca Almeida Garrett, sim. É algo de familiar. Mas há é sempre voltar a casa. É voltar a casa. O Porto sempre esteve aqui tão perto para ti, claro, não é? Então sou do Porto. É a tua casa. Vivi cá até aos 20 anos, de maneira que é fácil saber que quando volto cá estou a voltar a casa. Eu acabo de chegar das correntes escritas na Póvoa, que é um grande acontecimento, e onde aí já tive muitas vezes, felizmente, é um acontecimento pujante. Um verdadeiro case study, não é? É um case study, 25 anos que já se tornou um case study e de facto as salas estão cheias, nomeadamente a sala principal, que é o Teatro Almeida Sala Garrett, sim. O Cineteatro Garrett. Cineteatro Garrett, estamos sempre dentro do Garrett, não é? Quer dizer, exatamente. É um T para lá. O que é um verdadeiro case study também, Sérgio, é o teu dinamismo. Sempre foste um criador, diria, incessante, com essa vontade, esse impulso, esse afã criativo, mas os últimos tempos têm sido particularmente dinâmicos, chamemos assim. Este romance, o teu terceiro romance é disso prova, mas tens feito muito mais coisas, vais passar pelos Coliseus muito em breve. No final... E não só. E não só, exatamente. Mas sim, 2 Coliseus em Lisboa e 2 no Porto. Lançaste também no final do ano passado uma compilação com raridades e um triplo álbum. 6 vezes 3. Exatamente. E, além disso, também tiveste uma participação no cinema. E a minha pergunta é muito simples: que força é essa? A força é essa muitas vezes é induzida pelos outros. No caso do cinema, são convites, não é? É diferente de uma coisa que eu me levo a escrever, como é o caso da ficção narrativa. É facto que tenho composto menos canções, mas tenho um acervo já muito grande, também são muitos anos, e sobretudo também gostamos
nos concertos, e eu gosto muito dos concertos. Acho que é ali que, perante os públicos, que a canção realmente se efetiva, se torna plena, porque não só as pessoas recebem isso é um bocadinho uma diferença, aliás, recebem isso ali, naquele momento. Não quer dizer que não conheçam a maior parte das canções, mas é diferente quando se escreve um livro, a reação vai ser sempre diferida. Nós perguntamos, será que as pessoas gostaram? Depois recebo ecos e depois sessões que eu tenho como esta, ou em bibliotecas, ou coisas do género, ou as FNACs, também vou fazer um lançamento em Lisboa na FNAC, mas aí temos um feedback do público, se bem que muitas vezes, quando vamos a esses sítios, as pessoas ainda não conhecem o livro. É curioso porque já me aconteceu umas 3 ou 4 vezes, e vai acontecer com este livro, haver clubes de leitura, muitas vezes até distritos a uma biblioteca, mas não só. E isso são pessoas que durante um tempo, um grupo de pessoas que se inscreve, etc., que se inscreve, lê o livro, fala dele e depois convidam o autor, e aí já é outro tipo de conversa. Já é dissecar a leitura, não é? Aí já me interpelam sobre o que é isto, ou o que é aquilo outro, o que é que gostaram mais, às vezes, o que é que gostaram menos. Quando é para eu gostar menos, eu não ligo, eu passo à frente. Próxima pergunta. Não. Mas em relação, Sérgio, em relação a essa vontade de criar que ainda tens, que sempre esteve presente, não mas tenho. Continua muito ativa, é uma forma de contornar os efeitos do tempo, ou seja, quando estás a criar, a escrever, se continuas a ter 20 anos... Não é uma forma terapêutica de contornar os efeitos. Não diria terapêutica. Não. Esquecermos eu acho que a passagem dos anos. É uma, digamos, uma urgência, enfim, que não se efetiva sempre, não é? Mas é uma vontade, uma vontade e algo que me estimula e satisfaz, mas que ao mesmo tempo, quer dizer, se eu não tiver muito tempo sem criar nada, realmente começo a ficar ligeiramente nervoso. E então, mas pronto, o que aconteceu com esta história da ficção narrativa, estou voltando um bocadinho atrás. Sim. Foi uma paixão, uma descoberta relativamente recente. Relativamente recente, mas já tem uns anitos, porque primeiro fiz um livro de contos chamado Vida Dupla, não é só palavras, juntei as duas palavras. Depois fiz um primeiro romance, depois queres ir algo, porque foi um bocadinho fazer a mão, não é? Os contos. É um bocado encontrar uma linguagem, uma voz própria, uma voz narrativa, uma voz em que nos reconhecemos. E depois há aquela vontade que eu acho que é quase inevitável de, então, vamos lá balançar-nos algo de maior fogo. Fogo de tempo, não sei se é... Eu gosto muito dos contos, e aliás eu tenho outros contos escritos que sairão neste momento, tenho outros contos escritos, e gosto muito. É outra maneira de abordar. Fica muito por dizer, mas nesse por dizer também se diz muita coisa. E agora? E agora, olha, imaginem vocês, na criação de personagens e de situações de um romance, a coisa leva mais tempo, e essa continuidade criativa, essa, de facto, eu posso dizer que não conhecia. Porquê? Porque as canções são criações muito fragmentadas, desde logo porque tratam, os instrumentos são basicamente dois, a música e as palavras, não é? As frases, etc. Não só essa conjugação, mas esse trabalho separado, mas também depois juntos, e cada um tem os seus códigos, visto que não vos vou explicar o que é que são os códigos da música, seria um bocadinho fastidioso. Além disso, eu também sou um autodidata, não sou a pessoa indicada para entrar em especificidades musicais. Mas as palavras também numa canção estão sujeitas a métricas,
que é um trabalho que tem que ser rigoroso, estão sujeitas a rimas, e eu gosto muito da rima, e uso-a quase sempre. Portanto, aqui não digo que não haja uma música subjacente, mas isso é a música de qualquer texto de ficção, não é? Mas preocupas-te, até atendendo ao teu percurso, à tua experiência, à tua sabedoria na área, preocupas-te com a musicalidade, o ritmo que um romance acaba por ter? Isso num poema, num texto curto é mais visível. Num romance também procuras incutir, tem que ter um ritmo próprio. Eu leio mesmo que calado, leio em voz alta. Aliás, a leitura começou por existir em voz alta, mesmo quando já existia o livro, porque antes a oralidade, digamos que era, quando ainda não existia o livro, havia homens que andavam de terra em terra, que tinham uma memória fabulosa, tinham assim um acervo de histórias e que iam contando de terra em terra e muitas vezes mudando, até com a reação. É interessante, não é? Porque... E temos uma tradição oral riquíssima, não é? Nomeadamente claro. Trás-os-Montes, etc. Não, e essa tradição oral também, por acaso, o ouvir um poema é diferente do que ler um poema, não é? Curiosamente, os audiolivros em Portugal nunca pegaram muito, não é? Epá, ainda não pegaram, não sei. Eu tenho os meus livros em audiolivro, não é? Mas claro que é um nicho, mesmo um nicho de mercado. Mas, por exemplo, eu quando era adolescente, não é? A minha avó paterna tinha um programa na rádio, ela tinha sido atriz, etc. Tinha um programa na rádio, na Ideal Rádio, que é uma rádio local do Porto, da altura em que não se falava de rádios locais, e lia poesia muito bem, de uma maneira, tinha um timbre bonito, de uma maneira nada enfática. Eu gostava muito de ouvir. Gostava muito de ouvir e esse som da poesia dita, essa forma de canto também, que é a poesia dita, não é? Sempre me atraiu muito. Portanto, agora, quanto a esse drive criativo, essa vontade criativa, ela existe. Ela existe. Felizmente, eu digo felizmente porque acho que é bom, que ela não se extinguiu, não é? Não é agora, e agora, que já não me apetece fazer nada, não. Apetece-me, tenho ideias e custa a ir concretizando, custa no sentido em que é um trabalho laborioso, não é? Não sofro terrivelmente. Mas voltando, Sérgio, um artista devia sofrer, não é? Mas... Voltando ao paralelismo entre os universos musical e literário, dirias que uma canção corresponde mais ou menos a um poema e um romance é quase um disco, ou seja, obriga um sentido de coesão, uma coerência, uma unidade que... Não, isso entra, e estão duas perguntas aí, porque na tua primeira frase entra uma outra questão que é muitas vezes, que eu acho que é uma falsa questão, mas pronto, que é se a letra de uma canção é um poema. Sim. Agora, e depois, quando é que é um poema e quando é que não é? Agora, onde é que está a linha divisória? Entre, não, isto realmente é poesia. Não, isto é apenas uma letra, sem mais nada. Claro que não vou dizer que todas as letras das canções são poesia, não é? Mas eu não as posso considerar como tal. Mas é muito difícil de estabelecer qual é que é, até ela muda ao longo dos tempos, não é? Ela, no século XVIII ou XVII, Álvaro de Campos não seria considerado um poeta. Ninguém pensaria nele como um poeta, não é? Portanto, os próprios conceitos de poesia foram se alterando, não é? Naturalmente, não é? O verso branco, o verso livre, etc., não é? Não respeitar umas métricas, enfim, não serem... Bom, portanto, eu acho que não poderei fazer esse paralelismo entre uma canção e um poema e o romance e quê? E talvez um disco, não é? Que é um conjunto de canções. Obriga essa maior coesão. Nesse caso seria um conjunto de contos. Sim. Portanto, não sairíamos disso. Não,
enfim, acho que são matérias diferentes, matérias criativas, que mexem com a palavra sim, também, mas no caso da música também, mas as minhas canções, cujas palavras reconhecidamente são fortes, ou pelo menos pretendo que sejam, mas são, mas também não existiriam sem a música. Aliás, mais, não é? Eu já disse isto muitas vezes, mas a música é geralmente por onde eu começo uma canção. Depois as palavras começam a surgir. Começam a dar-lhes certos conteúdos, não é? Começam... Mas existem também em função daquela música que está. Associas de alguma maneira, Sérgio, essa grande produtividade, embora estejamos a falar de criatividade, mas a uma gestão mais eficaz do tempo que hoje tens? Seja... Não tenho, sou muito desorganizado. A sério, gostava, é das coisas que... com isso, sim, às vezes sofro, porque gostava de ser mais organizado até em relação a outras coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, tenho que escrever um texto sobre qualquer coisa, ou dar um depoimento escrito. Eu muitas vezes vou adiando o assunto, mas vou até ali qualquer coisa, mas até que de repente, ok, está aqui agora. E muitas vezes até sai relativamente depressa, mas até que saia, ando ali a subir para o lado, não é? Mas procuras adiar... Mas não me sinto bem com isso. Não procuro, é que está. É que não procuro aquilo, impõe-se, chatice. Mas pronto, com licença. Vou aqui. Essa questão dos mecanismos que levam à criação tem fascinado ao longo dos tempos muitos autores, e há múltiplas abordagens, até algumas científicas, algumas literárias. Por exemplo, há um livro que julgo eu que conheces bem, de Rosa Montero, não só A Louca da Casa, mas também o mais recente dela, A Loucura. Também o perigo de estar no perfeito juízo. É algo que te preocupa, os mecanismos que induzem à criatividade? Isso é um tema que te interessa, ou achas que é algo que não pode ser racionável, não é? E racionado, explicado, acontece simplesmente? Eu acho que, quer dizer, aquelas coisas de curso de escrita criativa pode ajudar, não estou a dizer que não ajuda, isso seria um bocadinho snob da minha... Eu não faria, mas quer dizer, seria um bocadinho snob da minha parte estar a dizer que não serve para nada, porque eu acho que é útil ter ferramentas, digamos, que nos ajudem. Podem ajudar a desbloquear, talvez. E não é só isso, também é conduzir o discurso, não é? Porque eu aprendi com a prática, não é? Mas também nas canções aprendi com a prática, fui sabendo como fazer, fazendo, não é? Aquela coisa do caminho faz-se caminhando, etc., não é? Mas pronto. Mas não nego que possa ser útil para muita gente. Agora, atenção, quer dizer, não há fórmulas mágicas, não é? Quer dizer, também surgiram livros, sobretudo nos Estados Unidos, livros de como fazer a canção perfeita, como fazer um hit, não é? Quer dizer, e se fosse tão fácil como isso, seria Sebastião. Eu li o livro e pá, já está, tem um hit. Não, há muitas imponderabilidades em tudo isso, não é? E é por isso que também a criação é um mistério, não é? Porque há um mistério que é como é que agora me saiu isto, como é que vou lá, não é? Se já tivesse tudo escritinho segundo aquela fórmula, claro que sim, claro que há canções que repetem fórmulas já consagradas, não é? Eu lembro de há bastantes anos até de ouvir canções no Festival da Eurovisão e digo, não, isto não entra depressa no ouvido, isto não saiu do ouvido há 20 anos e, portanto, são apenas variantes, digamos, de algo que já está mais ou menos fixado. Recentemente o Miguel Esteves Cardoso escreveu uma crónica muito interessante acerca do teu trabalho, em que dizia que as tuas criações, mesmo porventura se calhar as mais nostálgicas ou não tão efusivas, são sempre, de certa forma, uma celebração da vida. É uma boa aproximação ao teu trabalho? Gostas de que sejam vistas dessa maneira? Eu falo muito da vida, porque tenho uma pulsão de vida muito forte, sempre tive, também sempre fui alguém que fui embora aos 20 anos porque gostava de ter mundo, não é? Nação Valente, um disco dos Originais recente, eu fiz uma canção com
com música de Zé Mário e letra minha. Foi a última coisa que fizemos juntos, pouco tempo depois ele morreu, e que é sobre uma rapariga de 21 anos, chamada Mariana Paz, 21 anos. Mariana Paz, e a primeira frase que existe aí é: Mariana Paz, diz-me para onde vais, com essa sede de ter mundo, essa sede de ter mundo, eu sempre a tive, não é? De ter mundo e de conhecer as coisas, de conhecer mais e de experimentar. Eu acho que sou mesmo um experimentador, né? E mesmo até a nível das comidas e tal, se for um país estranho não me chateia nada, com certas precauções, como é evidente, de comer em qualquer sítio, até comida de rua ou assim, porque o pior que pode acontecer é uma diarreia, não é? Outro dado curioso, Sérgio, é que tanto nas canções como também nos livros encontramos uma grande atração tua pelas interrogações da vida, o tal mistério do que falavas. Sim. Sejam aproximações culturais, até políticas ou pessoais. Dirias que estás mais próximo hoje dessas respostas, dessas interrogações permanentes que, no fundo, que te atravessam esses mais de 50 anos? Julgas que estás mais próximo dessas? As respostas geram outras interrogações, não é? Quer dizer, é um caminho sem fim, não é? Isto é um bocado como as utopias, não é? Quando a gente se aproxima de uma utopia, ela vai se tornando o fio do horizonte, continua a estar longe, não é? É por isso que os navegadores continuavam até que viam qualquer coisa, não é? Pensava-se a certa altura, antes de todos esses homens a usarem, que havia até se pensava que a Terra era plana, não é? Mas que havia um momento em que a Terra acabava, não é? E depois começou-se a perceber que não. Quer dizer, ainda há quem acredite. Ainda há quem acredite. Ainda há quem acredite. Não, mas movimentos, quer dizer, repito outra vez, nos Estados Unidos têm tudo de bom e mau. Temos algo muito mau que está em vias de acontecer nos Estados Unidos, não vou dizer mais nada. Mas, pronto, é assim, é um país de contrastes. Vamos já voltar à conversa, Sérgio. Para já vamos então escutar o primeiro excerto do novo romance do Sérgio Godinho. Chamo por isso até nós a Cristiana Sabino. Uma salva de palmas, por favor. Olha, Cristiana. Põe um bocadinho de água, faz. Põe um bocadinho de água. Ela chamava-se Amália, porque a cantora favorita do pai era Divino Secano. Por boa coincidência, também ele se chamava Rodrigues, coisa que começou a incomodar a mãe logo após a filha ter nascido. Não que ele se chamasse Rodrigues, era também o seu nome de casada, Otília Rodrigues, mas que a filha se fosse chamar precisamente Amália Rodrigues, como a própria. Onde é que iria encontrar a sua identidade? Insistiu em batizá-la também com o nome de Maria. Então, Amália Maria, disse o pai. Nem pensar. É Maria Amália. A menina vai chamar-se Maria Amália. Que não seja por isso. E Rodrigues. Maria Amália Rodrigues. Também não sou a mal. Continua a ser uma grande cantora. Continua a ser a nossa filha, António. A Maria Amália. Eu sei. Não vai cantar tão bem. António, ela não precisa de cantar tão bem. É outra pessoa. Pode fazer o que quiser. Pode ser engenheiro ou ter um quiosque de revistas. Será, na mesma, a nossa filha. Só mais faltava. Amália, essa, não parava. Andava num virote, como dizia o pai. Agradava-lhe que a filha fosse assim. Sempre tinha dito que queria um rapaz. Mas aquela rapariga era, afinal, tudo o que ele quisera. Viva, arguta, rápida, perguntar e a responder, de facto um pouco respondona, e com uma capacidade de adaptação que, mesmo sendo própria da idade, acabava por surpreendê-lo. Tinha chegado à França com 16 anos acabados de fazer, e agora 18, e falava francês melhor do que ele, sem sotaque, apenas, possivelmente, com alguma falta de vocabulário, mas com os tempos dos verbos e as expressões coloquiais no sítio certo. Parecia francesa desde sempre. C'est rico, portanto.
Um rapaz alto e loiro, de larga melena, cara afilada e pálida, um pouco desengonçado no andar, um charme real de que nunca abusava, por um instinto que só lhe caía bem. Tinha deixado de estudar dos 18 para os 19 anos. Apesar de esperto e naturalmente curioso, bom leitor, os estudos enfadavam-no e de nada valia a existência do pai, condutor de ambulâncias, para que se definisse o seu rumo, frequentasse um curso. Ele ajudava, se cedo rico fosse até ao fim, e saísse de lá com um diploma. Ainda se arrastou uns meses num sim, talvez não, até que anunciou ao pai e à madrasta que ia desistir. O quê? Queres ser condutor de ambulâncias como eu? É isso que queres para a tua vida? Sorriu para si mesmo, porque lhe tinha sido proposto um emprego que acabava por ter alguma ligação, mesmo que ínfima, com o do pai. Para onde se leva alguém que acabou de morrer numa ambulância ou que está destinado a uma morte nas horas que se seguem? Para o hospital. E confirmado o óbito, para a morgue. Era numa morgue que se ia empregar, por sugestão de um tio, irmão da sua saudosa mãe. Amália também tinha 19 anos e começara os estudos de hotelaria que há muito ambicionava. Não teve dificuldades de adaptação. Parecia que todos os novos caminhos eram fáceis de percorrer. Fez amigos e amigas e, ao fim de 4 meses, caiu de paixão por um colega um pouco mais velho. Cair de paixão era literalmente o que ela sentia a toda a hora nos braços dele, protegida e afoita, descarada e tímida, beijando e sendo beijada. Há anos, um professor seu de português tinha perguntado na aula: vocês sabem qual é a última palavra dos Lusíadas? Reparem bem, é inveja. Exatamente isso, inveja. É uma característica demasiado portuguesa. A Amália foi ver e era isso mesmo, inveja. Mas o que ela sentia era mais do que isso. O rapaz tinha outra mulher nos seus braços, uma colega de turma, umas soninhas de lambida, como não havia outra. Era nessas alturas que lhe apetecia usar mais as expressões portuguesas. E certo dia disse-lhe mesmo, com ar neutro de quem diz boa tarde: sabias que és umas soninhas de lambida? E sonsa, ainda por cima. Agora sou eu. Agora és tu no 49. Eu sei, estou a ver aqui o 49. Ela foi a Cristiana que fez este escrutínio fantástico. Tem aqui um trabalho de certos textos que podíamos dizer. Já falarei do livro depois fora dos textos, mas pronto, isto é apenas umas pequenas partituras. Portanto, isto é mais tarde. No dia seguinte, ainda estava com o pai, porque ela sentiu uma paixão, a primeira paixão dela. Pronto, era complicado, visto que a sonsa, não é? Estava para casar com ele. No dia seguinte, esperou pelo telefonema prometido de Patrick, e que demorou muito a chegar. Tinham combinado às 7 da tarde, eram 9h30 e ele sem ligar. Até que às 15 para as 10 o telemóvel tocou. Desculpa, não consegui ligar mais cedo. A Amália sabia porquê. Tiveste que fugir da tua Maria France? Não, quer dizer, sim, mais ou menos. Vim à rua para poder falar contigo, Amália. E estás a dar bem na tua gaiola de luxo? Amo-te, tu sabes. Não compreendo esta pergunta. Eu vou repetir. Estás-te a dar bem na tua gaiola de luxo? Dão-te comidinha ou só à pista? Sejas parva. Sabes bem que eu tenho compromissos, não sabes? Oh, se sei. E esses compromissos são para manter? Não disseste que me amavas? Sim, claro, mas é difícil. Tenho o futuro programado com ela. E vens perturbar-me assim? Amas-me, e eu amo-te, e já não sei o que pensar. A ave da ribação na soleira. Pensa assim, diz a Amália, não é? Pensa assim, vou ter com ela rapidamente, ela sente a minha falta. É isso que tens que pensar. E penso, Amália, penso. Quando é que vens?
Quando é que eu vou? Ele a tentar pensar alto. Sim, quando é que tu vens? Certos, não é? Portanto, agora vamos conversando. Obrigado, Cristiana. Vamos ter a oportunidade de discutir mais 2 vezes. Antes de prosseguirmos a conversa, Sérgio, permitam-me só relembrar aquilo que tive a ocasião de dizer no início. Podem também, se quiserem, colocar alguma questão ao Sérgio Godinho. Temos 2 assistentes aqui neste auditório, portanto, se quiserem colocar uma questão, basta entregarem-lhes um papel com a referida questão e eu depois terei todo o gosto em lê-la. Esses papéis são fornecidos pela E são fornecidos pela organização. Portanto, quem quiser, basta só pedir. Custa 2 euros. Não, mas... Vamos então mergulhar nesta vida e morte das cidades geminadas, Sérgio. É um livro onde a vida e a morte são muito presentes e não apenas no título. Elas caminham lado a lado na história e é uma cambiância muito interessante. E o que eu gostava de perguntar, para começo de conversa deste tópico, é se foi essa duplicidade da existência entre a vida e a morte que se sucedem muitas vezes no nosso dia-a-dia, se foi esse o gatilho, se foi o que te inspirou para esta história? Houve vários gatilhos, mas um deles é assim, quer dizer, realmente é falar da vida que pulsa em todos nós e da morte, que também é algo de presente. Diz-se que o amor e a morte são os temas, não é? Eu penso que haverá alguns outros, enfim, a guerra, enfim, bom. Mas, enfim, o amor e a morte são, de facto, trespassam tudo, não é? As suas vertentes positivas e negativas. Te falo do amor agora. Mas, de facto, o primeiro gatilho deste romance foi o conceito de cidades geminadas e o conceito de geminado e de gêmeo. Eu pensei em falar de 2 personagens de 2 cidades geminadas, não é? Que existe muito, não é? Geralmente são cidades da mesma dimensão, etc., e muito simplesmente fui procurar na santa internet. Pensei em Guimarães, porque Guimarães é uma cidade que eu sou do Porto, como se sabe, mas como já disse, mas sou também bastante minhoto, até porque conheço o Minho muito bem, com os meus pais, ou depois sozinho, etc. E Guimarães era uma cidade que reunia algumas condições que me agradavam. E fui ver, lá está, na santa internet, que cidades é que eram geminadas com Guimarães. Há várias. Mas havia uma cidade a 90 km de Paris, chamada Compiègne, que é mais ou menos da mesma dimensão populacional, não é? E ainda por cima, como eu vivi vários anos em França, até mais em Paris, era algo que também era próximo e onde podia explorar o tema da imigração, porque o que acontece é que essa personagem, Amália, vai com os pais, com 16 anos, os pais imigram para Compiègne, onde tinham alguém da família, não interessa agora, mas... E depois aí ela conhece um rapaz e aí eu começo a primeira enfim, confronto entre a vida e a morte. A Amália, desde logo, é alguém que está a estudar numa escola de hotelaria, que mais tarde vem para Guimarães dirigir um hotel, ou ser gerente de um hotel, fim do curso, e o Cédric, como se viu aqui, vai trabalhar numa mora. Agora, o Cédric é alguém que é muito... Há também aqui duas pessoas muito diferentes, porque ela... Mas o que os atraiu em primeiro lugar foi o facto de descobrirem que nasceram no e depois aí já lá ia, exatamente. Sim. Não, é porque realmente ele é alguém de exteriorizada, mais superficial, pode-se dizer, vivendo a vida assim com os dois... Assim, é alguém que sempre muito minhota também, não é? Muito voltada para fora, e o Cédric é mais reflexivo e também acaba por, também até por causa, mas não só por coisas que lhe acontecem mais tarde, mas acaba por pensar bastante na morte, não é?
e refletir até sobre as pessoas com quem ele se confronta cotidianamente, os mortos com quem ele se confronta, porque, pensando bem, um hotel é um local de vidas de passagem, mas é um local de vida, não é? As pessoas passam por lá e vão-se embora no hotel. E numa morgue acontece o mesmo, só que é com os mortos, porque não é um local onde se permanece, não é? É também um local de passagem. Mas depois o que acontece é que esse conhecimento de Cédric, que é posterior a esta história do Patrick, esse conhecimento do Cédric é curioso, porque ela canta numa casa de fados em Compiègne, de facto num restaurante português, que também tem, onde se canta fados, chamado Uma Casa Portuguesa. E ela faz anos, ela é gêmeos de signo, tudo isto são realmente uma série de confluências, ela é gêmeos de signo e o Cédric também faz anos. E há um amigo que diz, olha, vamos a um restaurante português que eu te conheço e tal, eu estava a fazer um bocado a ronda dos locais, bebendo e tal, etc. E chega lá e estão a cantar os parabéns a você, à Amália, os clientes que já sabem, e estão a cantar, e ele fica absolutamente pasmado, porque também ele faz anos, e depois vai ter com a Amália, e começam a falar, e descobrem ali uma afinidade também, nasceram no mesmo dia, mesmo ano, fazem os mesmos anos, não é só cantar os parabéns, é que fazem os mesmos anos, 21 anos. E, portanto, e de repente cria-se ali uma cumplicidade, embora de duas pessoas muito diferentes, mas a cumplicidade também é isso, não é? Não tem que ser feita entre iguais. Pode ser com pessoas diferentes, mas onde se encontras características complementares. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, Sérgio. Faz em relação favor, ao nome... Faz favor. Em relação ao nome, há curiosidade, tivemos a ocasião de escutar, é uma jovem que se chama Amália, também é Rodrigues e também é fadista, embora, obviamente, sem o gênio da original. Não, e fadista amadora. Amadora, sim. Mas dirias que é uma mulher também, é uma jovem que amadureceu antes do tempo, alguém com uma fibra e que representa, de certa forma, essa têmpera que os minhotos também têm? Eu acho que é dela, não é? Não sei se amadureceu antes do tempo, não. Acho que é dela, tem a idade que tem. Agora, é uma já dirige um hotel com 20 sim, e poucos anos. Não é responsável. Ela é responsável. Nesse aspecto não é uma estouvada de não saber até aos 30 ou 40 anos o que é quem é. Ela sabe quem é. Agora, pronto, é isso, não é? E, portanto, depois vão acontecer muitas coisas, talvez que seja a altura da... Não, é só daqui a bocadinho. Isto é outra senhora. São os contributos da plateia. É um papel. Já lá vamos daqui a bocadinho. Ui. Sem querermos ser demasiado spoilers, não quero ler também. Amália e Cédric rapidamente descobrem que nutrem o mesmo sentimento um pelo outro, estão apaixonados, mas isso nem os livra dos problemas, nomeadamente o problema que a distância entre ambos vai trazer. O que eu gostava de saber... ela depois volta para Guimarães e, portanto, estão separados por 1.600 km. E, no fundo, a minha pergunta é assim, se achas... Visitam-se, mas diz. Se o humor não é suficiente para manter dois seres unidos. Sobretudo nesta idade, estamos a falar de jovens com 20 e poucos anos, tudo parece eterno, mas não é fácil, aliás, não é fácil e nessa idade ainda é menos fácil, não é? Eles têm uma grande paixão, hoje em dia há voos mais baratos entre a França e Portugal e para outros sítios, não é? E, portanto, eles, na medida do possível, até às vezes por razões que não são as melhores, mas eles encontram-se. Mas, como é evidente, não é fácil e diz-se longe da vista, longe do coração, não é? Todas aquelas coisas e de facto, é também um desafio muito grande, não é? Depois também acontecem algumas coisas preocupantes a Cédric, visto que sem desvendar muito, aparece na morgue há só duas pessoas a trabalhar, que é ele e o tio.
e aparece uma rapariga violada post-mortem, depois de morta, não é? E é evidente que Cédric é um óbvio suspeito, aliás o tio também, mas suspeita-se mais do Cédric, ele é sujeito ao interrogatório, e aí está de outra maneira confrontado com a morte, não é? Quer dizer, não sei se há algum excerto que fale disso, há um excerto. Hã? É para tu leres ou é para... O quê? Então... É melhor passar à frente essa eu parte. Acho que não vamos ser mais spoilers. Acho que podes vir ler que eu já estou a estragar tudo. Já retoma. Deixa-me só, Sérgio, voltar em relação à escolha deste tema, muito interessante. Já vamos chamar a Cristiana daqui a bocadinho. Mas as circunstâncias da tua partida aos 20 anos foram muito diferentes das da Amália, não é? Foram. Muito diferentes. Mas de que forma, eu gostava de saber, é se o facto de ter escolhido este tema, também da imigração, ou de estar presente na história, de algum modo também contribuiu o facto de conheceres bem o que é estar fora do país. Se foi útil na escrita do romance, esse conhecimento. Útil porque eu acho que quando se vive fora, se tem um olhar sobre si mesmo, que és confrontado com outra cultura, com outra língua, com outros hábitos, tens de te adaptar, não perdendo a identidade própria, não é? Sei lá, eu dou um exemplo muito banal, agora que me vem à cabeça, mas, por exemplo, eu falava bem francês, aliás, já do tempo do adolescente, tinha até estado na Aliança Francesa, e antes estive 2 anos em Geneve, não é? Estudar psicologia, depois andei a vagabundear, vagabundo existencial pela Europa e trabalhei num barco, etc. Bem, por exemplo, os parisienses são tidos como não muito simpáticos e um bocadinho bruscos. E são. Agora, eu descobri uma coisa na prática, é que se tu lhes responderes com a mesma brusquidão, mas honestamente, eles topam e abaixam um bocadinho. Portanto, nós temos que, o que eu quero dizer com isto é que nós temos que jogar com outras... Isso ensina-nos sobre nós vermos perante uma sociedade diferente e quem és tu faz-te interrogar sobre quem és tu, não é? E eu acho que, agora, a Amália tem 16 anos quando vai, e é por isso que naquele excerto que a Cristiana leu, que dizia que até parecia que já vivia lá desde sempre, ela tem uma grande capacidade de adaptação. Quanto ao Cédric, não sentiu isso, não, com Pienho. Aliás, a essa altura até se pergunta, porque a Amália diz, porquê é que tu não vens tu viver para cá, para Guimarães? E, de facto, ele diz, mas o que eu vou fazer? Pegar-me numa morgue, que é uma cidade pequena, só há uma morgue, já está, os papéis, os lugares estão preenchidos, mas pronto, é isso. Vamos falar um bocadinho mais sobre a Amália, que ela escreve-se, é uma tendência, diria, das tuas histórias, dos teus romances, que é ter personagens femininas fortes. Sim. É uma coincidência ou é uma homenagem? Como é que vês essa... Não, nem uma coisa nem outra. Eu acho que não é coincidência, porque eu sempre escrevi sobre mulheres, mesmo nas minhas canções, a Telvina, que é uma rapariga da rua, que eu, embora não esteja nomeado que ela é do Porto, mas para mim ela sempre foi do Porto, e quando ela diz durmo sozinha à noite, acocorada com o frio, junto ao rio, não é? Eu vejo o Rio Douro, não é? Quer dizer, mas não tem que ser, qualquer cidade com o rio pode servir, e há raparigas da rua noutras cidades. Mas sempre tive, assim, personagens fortes. Assim como sempre dei bem com o universo feminino e tenho muitas amigas, sempre tive ao longo do tempo e continuo a ter, e tive vários amores, de maneira que não é provavelmente uma homenagem, eu gosto de mulheres.
Um dado curioso e interessante... Também gosto de homens, caramba. Um dos dados mais curiosos que eu achei acerca do livro é que mesmo quando há passagens duras, em que a morte espreita e entra com todo o vigor na história, não há um fatalismo, não é? Ou seja, é encarada como algo fazendo parte da existência. Achas que vivemos num tempo onde a morte é quase um tabu, onde fingimos que ela não existe? Há muito tempo que é quase um tabu. Quer dizer, mesmo parecem enterrar as pessoas muitas vezes, não é? Quer dizer, que há nas sociedades latinas, não é? Quer dizer, a morte é um tabu, tem-se medo de falar da morte, até mesmo aquela coisa de não nomear uma doença, que é muito comum, morreu de doença prolongada. Quer dizer, eu posso ter uma doença prolongada sem ser um cancro, posso ter uma doença prolongada, não é? Que é será, não interessa agora. Mas, pronto, às vezes há eufemismos para não falar da morte diretamente que eu acho, quanto a mim, estão errados, não é? Tem que se... Ou certas famílias, que já me aconteceu até com pessoas amigas, não é? Que, sei lá, que não... Alguém morre da família e depois se esconde um bocado aos filhos ou não vão ao funeral ou ao velório. Acho errado, quer dizer, os meus filhos, quanto aos meus netos já não são responsáveis, são os pais que também, mas também fazem isso, que sempre tiveram presentes nesses momentos também, porque são momentos, pronto, a vida acabou, a pessoa está ali, a vida acabou. E a pessoa deixa sempre qualquer coisa. Aliás, uma das coisas que o Cédric pensa é, quando olha para as pessoas mortas, o que é que esta pessoa foi, o que é que ela pensou, qual foi o rastro que ela deixou em vida, não é? Qual foi os meus pais, quando morreram, cada um na sua altura, as pessoas falaram deles, contando histórias sobre eles, os amigos, contando histórias sobre eles, e muitas vezes com um grande sorriso, etc., porque essas histórias os enriqueceram também, são o rastro que as outras pessoas deixam, não é? Em vida, isto é como, no fim de contas, isto agora extrapolando um bocadinho, mas quando nos espetáculos que eu faço com os meus músicos, nós vamos com a nossa energia própria, as pessoas dão-nos uma energia também, porque dão, caramba, e aplaudem, e depois muitas vezes no fim de pé, etc., dão-nos uma energia, mas também, e vão-se embora, e depois acabou. Mas claro que houve um rastro que nós deixamos, assim como as pessoas também deixaram um rastro em nós, não é? Quer dizer, e isso é o que são... Se é isso que chama alma, pode ser, não sei qual é a melhor designação, mas de facto o espírito, podemos dizer. Sérgio, a imigração era uma realidade muito presente na geração de que fizeste parte, imigraste nos anos 60, um movimento migratório muito intenso, que hoje continua, ainda que por outras causas, com uma diferença que hoje não só, também recebemos muitas pessoas de fora. O que eu gostava de saber, se encontras mais semelhanças ou diferenças entre a migração, os movimentos migratórios dos anos 60 e 70, de que fizeste parte, com os atuais. Comparando uns tempos anteriores com os atuais, para já a imigração económica, não é? Semelhamos em países como a França, não é? Era realmente gente que não tinha posses nenhumas, daí os chamados bidonville, bairros de lata nos arredores de Paris, em Champigny, etc., onde as pessoas viviam em condições bastante miseráveis ou precárias, não é? E que realmente tudo para amealhar algum dinheiro para mandar para a terra, não é? Isso não acontece da mesma maneira, mas ainda acontece. Há gente que agora o que acontece é imigração, não é? Cá em Portugal, e acontece muito, que eu acabei de dizer, com imigrantes, não é? Que nas colheitas no Alentejo, no Algarve, etc., não é? Quer dizer, há gente que aquele trabalho é perto do trabalho de escravo. Mas, por outro lado, nessa altura também havia outra coisa, não é?
havia a imigração por razões políticas. Claro que pode-se considerar uma minoria, apesar de tudo. Eu saí ainda legalmente, mas sabendo que quando fosse chão, porque ainda estive a estudar em Geneve psicologia, sabendo que quando deixasse, ou se deixasse, e deixei, seria chamado, porque estava em curso uma guerra que eu nunca pensei fazer, não é? A guerra colonial. E, portanto, a certa altura já fui um exilado, aliás, tive um passaporte de exilado holandês, mas que era muito restritivo, era preciso vistos para tudo, etc. Não interessa. Portanto, essa imigração de teor político, que foi também forçada pelas circunstâncias nomeadamente a guerra colonial. Isso foi algo que forçou muito essa imigração política, não é? Porque muita gente não quis fazer a guerra e, portanto, aliás, não estigmatizo nada. Gente que a fez, tem amigos que a fizeram e mais até já falei disso recentemente numa entrevista, por exemplo, que levavam cassetes onde gravavam as nossas canções, e quando digo nossas, digo do Zeca, minhas, do Adriano, do Zé Mário, do Luís Cília, enfim, o Luís Cília tinha os discos lá fora, mas Manuel Freire, etc. Bom, e que, para mostrar aos soldados e para mostrar que havia um outro Portugal e uma outra realidade que eles desconheciam, porque muitos vinham completamente ali num Portugal bastante ignorante, não é? Isso foi importante, portanto. Enfim, mas pronto, é isto. Estou-me a afastar do tema, de maneira que não sei E antes se calhar de contarmos mais coisas sobre a história, como a Cristiana advertiu, talvez seja melhor chamarmos de novo para que nos possa ler um novo excerto da vida e a morte das cidades minadas. Tem um papelito, tem outro papelito. Vocês já contaram isto, já me anteciparam. Mas agora nas tuas palavras tem o drink. É? Pronto. Acho que não. Pronto, então pronto. E como tinha sido o amor de Amália com Cédric? Tardio, no mínimo. Já o devia ter encontrado há muito. Poupava-se a energia gasta e os fins de festa amargos, muito amargos. Na verdade, tudo tinha acontecido naquilo que viria a ser uma coincidência crescente. Ela fazia anos, a 23 de maio, Gêmeos, com influências de fogo, o ascendente em Carneiro, o signo mais teimoso, e estava a preparar uma festa na casa portuguesa onde atuava às quintas e aos sábados. O aniversário era numa quinta, calhava bem. Sábado teria sido pior, com os clientes habituais e os desconhecidos era difícil. Mas quinta era um dia possível. Não havia tanta clientela fixa e os que estavam até gostariam daquela mudança de tom. Qual era o dia de aniversário de Cédric? 23 de maio, precisamente. Nesse ano tinha decidido sair com os amigos e vaguear pelas tascas, bebendo e bebendo mais e falando cada vez mais alto. Estava calor. Um deles era amigo de uma portuguesa com quem tinha ido a um restaurante onde se cantavam fados. E tinha ouvido uma cantora chamada Amália Rodrigues, não a mítica, até ele sabia quem era, mas uma morenaça alegre e valente, de sardas e cabelos ondulados, que, segundo lhe diziam, não desmerecia a original. Amália acabou o curso e considerou voltar para Portugal, para Guimarães, onde ia abrir um novo hotel, não longe do centro histórico, numa praça pequena cheia de árvores. Precisavam de um gerente que estava para ocupar um lugar vago por alguém que se tinha suicidado. O empreiteiro era tio de Amália. E em Portugal, como em todo o mundo, nada se faz sem grandes ou pequenos favores. Amália conseguiu o emprego, passando por cima de 2 candidatos, um deles vindo de Düsseldorf com grandes esperanças no cargo. Era um alemão com Fräulein portuguesa, tinha aprendido a língua em 3 tempos, queria viver e trabalhar em Portugal. Mas Amália era uma filha da terra e ter partido tão nova, ter estudado e voltar agora para um cargo de chefia era motivo de orgulho para todos os que a conheciam. Guimarães gosta dos seus filhos.
E agora entras tu, Agora na sou página eu? 64. Não quero. Realmente, eu já tinha estragado isso tudo, mas tiveste bem. Tiveste bem. Página 64? 64. Tens aí. 64. Tens aí o papelinho. Está aqui, sim senhor. Aí vai. Amália. Amália ter direito a férias, é isso? É isto, é. Fiquei a saber que a Amália ter direito a férias. É. Amália ter direito a férias que calhavam em cima do seu aniversário e dos anos de Cedric, já agora. Pensou que se pudesse voltar à casa portuguesa, portanto ela já está em Guimarães, não é? Se pudesse voltar à casa portuguesa nesse dia, talvez Cedric lhe aparecesse, porque as coisas ainda não se concretizaram nesta altura, realmente, não é? Está explicado. Lá aparecesse como uma espécie de ritual o levasse a aparecer. Escreveu para lá esperando que o gerente não continuasse amuado. O gerente não estava amuado, até porque era outro. Mas lembrava-se bem daquela Amália Rodrigues de pós e intenção sempre certeiras. Amália propôs de cantar lá de graça no dia dos seus anos. Convidaria os amigos e a mãe e a madrasta e a mãe e a madrasta, desculpem, e o pai e a madrasta viriam também da antiga cidade. É uma ideia magnífica, Amália. Enchemos a casa contigo. Ainda fazes particulações por aqui. Agora exagerava, mas ela estava a gostar daquela ideia de particulações com meia dúzia de fados. Silêncio, que se vai cantar o fado e começar a particulações. Combinou que iria 2 dias antes para ensaiar com os músicos e que daria uma entrevista a uma rádio portuguesa para ser emitida de manhã e na tarde do próprio dia. Além disso, tinham sido impressos folhetos e publicado várias notícias nas redes sociais da Amália. Queria saber onde estava Cedric, o que fazia na vida, mas desconhecia até o nome de família. Não se procura um Cedric num palheiro. Só sabia que ele ia aparecer, era uma premonição e um grande desejo. O seu gêmeo falso, tornado verdadeiro, ia aparecer. E não é que ele aparece, mas isso já é de mais tarde. Na manhã seguinte, o despertador tocou. Era dia de trabalho para Cedric. Amália só gemeu, virou-se, nem acordou. Estava bela à luz da manhã, seminua e despenteada. Cedric tomou um duche e o pequeno almoço. Teve o cuidado de deixar sobre a mesa pão, manteiga, leite e café instantâneo. E depois teve mesmo de a acordar. Deixou-lhe as chaves ao lado da cama, mas queria o seu número de telemóvel. Amália, com um olho aberto, disse 937-56111 e depois ergueu a cabeça. Onde é que vais? Cedric sorriu. Vou tratar dos mortos. Que é isso, tratar dos mortos? Amália nem se lembrava do que fazia Cedric naquele semissono. Virou-se na cama, suspirou, murmurou ainda 939 e adormeceu entre gigantes. Vamos às perguntas do nosso público. Já temos aqui algumas. Sérgio, vou colocar-te a primeira. A propósito, julgo que a expressão é retirada do livro e ouvimos, mas faço-te. O que te faz cair de paixão hoje em dia? O que me faz cair de paixão? Acho que a vida, aquilo que apesar de tudo de positivo há entre os amigos, aquilo que no meio dos horrores que estão a acontecer nestes dias, não é? E nunca é demais falar destas 2 guerras, embora haja outras guerras mais desconhecidas, mas enfim, destes horrores do que pode acontecer na América com a eleição de Trump, etc. Mas também das coisas positivas em que vão congregando pessoas, às vezes inesperadamente. E a força da amizade entre pessoas, aquela força inexplicável e mágica de, às vezes, por exemplo, de reencontrar uma pessoa que não se via há uns anos e realmente sente-se que o tempo não passou. Isso é mágico, não é?
sentes que o tempo não passou. Aquilo, houve ali aquele grande ato, até podes perguntar, então, o que é que andaste a fazer e tal, mas a cumplicidade já está lá, não é? Quer dizer, as pessoas, não é? Eu lembrei-me de uma anedota, posso contar uma anedota? Isto é já muito antigo, mas aqueles dois amigos que não se viam há muito tempo e tal, estás bestial, então, não sei quantos, então, e tens filhos? Tenho um filho, então e como é que se chama? Palmolive. Ok. Então, e tu? Eu tenho uma filha. Então como é que se chama a tua filha? Chama-se Maria. Maria? Isso é nome de bolacha. Fecha parênteses. Vamos à próxima pergunta, Sérgio. Sim, isto foi durante o intervalo. A curiosidade nunca me abandonou, dizes. Ela traz uma imensa responsabilidade. Desculpa, a curiosidade nunca me abandonou. Ela traz uma imensa responsabilidade. Como é que vives essa responsabilidade? Ou seja, de seres um eterno curioso, não é? De estares atento. Até Mas fui eu que, por vistos, disse isso, mas está no livro. A curiosidade nunca me abandonou. Não me admira que tenha dito isso. Não, a curiosidade nunca me abandonou, está entre aspas, é uma citação. É uma coisa que eu disse. Sim. Mas de que forma é que essa curiosidade é também responsável? Como é que vives com essa responsabilidade de estar sempre atento com o que se passa à tua volta? Mas eu estou sempre atento, mas não tenho sempre que dar resposta. Atenção. Não tenho, porque, atenção, isso também é, muitas vezes... Era uma prisão quase, não é? É, porque muitas vezes se me diz, nunca deixes de cantar, ou nunca deixes de... Não sei lá se deixo de cantar, se a minha voz falhar, eu deixo de cantar, não é? Quer dizer, as coisas não são eternas. Agora, que serei sempre curioso, isso serei. Sempre. Isso é daquelas coisas que é quase é um instinto profundo, não é? Que serei sempre curioso. Às vezes, se calhar às vezes demasiado curioso. Mas, mas a responsabilidade, porque ainda ontem, nas correntes, alguém me dizia: você tem que fazer uma canção sobre, não sei o quê, ali das filas sei lá, sobre tudo, não é? Tem que fazer uma canção sobre isso. Sua obrigação, quase, não é? É com obrigação, quer dizer, não é assim, não é carregar no botão, nem é só uma encomenda, não é? É aquilo que eu sinto que devo falar, não é? E mais, até nem sou, muitas vezes, um imediatista. Por exemplo, não é raro ter canções onde escrevia quente sobre as coisas, não é? É mais... tem que haver uma certa distância. Claro que fiz uma canção, que é uma canção relativamente menor, quando estávamos no primeiro confinamento do malfadado Covid. Quando estava no primeiro confinamento, a essa altura, quer dizer, fomos assaltados por tantas palavras, tantos conceitos, tantas coisas, que eu acabei por fazer uma canção chamada O Novo Normal. Lá está, que é um conceito que nem era muito conhecido, não é? E que estamos a viver um novo normal, não é? Mas estivemos a viver um novo normal quando estávamos de máscara e quando não podíamos cruzar-nos com os outros ou tocar em coisas metálicas ou coisas assim, não é? Mas é raro fazer isso. Eu, quando fiz uma canção sobre o trabalho infantil, chamada Domingo no Mundo, e que até neste momento retomei, sobre um miúdo de 12 anos numa fábrica de fogos de artifício, foi uma situação inventada, como é evidente, mas há muito que queria falar do trabalho infantil. Como é evidente, sabemos que está um bocadinho mais em decréscimo em Portugal, mas que é um fenómeno de muitos países, um fenómeno mundial, não é? Bom, malgrado a legislação de alguns países, bem, ele existe. Ou quando falei dos massacres que soldados de 20 anos fazem numa canção chamada Fotos de Fogo, não é? Tive necessidade de falar disso, mas não era um tema que tivesse acontecido no dia anterior, não é? Então, é preciso um tempo também para as criações pousarem. Vamos a mais perguntas, temos aqui mais 3 pelo menos. Há uma que já respondeste, qual foi a tua inspiração para este livro, mas outra mais
na base da curiosidade, se não nascesses na tua cidade, no Porto, onde é que gostarias de ter nascido? Já pensaste nisso? Não pensei. Quer dizer, a questão não é essa, a questão é que eu, de facto, tornei-me, com o tempo, um cidadão, não direi um cidadão do mundo, mas um cidadão de várias cidades. Não é? Eu, quando eu vim depois do 25 de Abril, quando pude voltar a Portugal, depois de 9 anos, eu vim para Lisboa quase naturalmente, porque até fui convidado para uma peça de teatro como ator, coisa que pratico de vez em quando, chamada Liberdade, mas também porque estava a fazer, ia gravar o meu terceiro disco, que veio a chamar-se A Queima-Roupa, havia estudos em Lisboa e pronto, e criei o meu núcleo em Lisboa e neste momento vivo em Lisboa desde 25 de Abril, ou seja, mais do dobro do tempo que eu vivi no Porto. Não quer dizer que Porto não seja a minha raiz, mas Lisboa é uma cidade que me é muito familiar e é muito querida, onde nasceram, não os meus 3 filhos, porque a minha filha mais velha nasceu em Vancouver, mas veio para cá com 10 meses, portanto, são lisboetas, não é? E os meus netos também são lisboetas e, portanto, Lisboa... Aliás, é curioso porque muito tempo depois já de ter vindo, um dia perguntaram, mas tu não acharias natural, quando voltaste para o Porto, que é a tua cidade? E eu nunca tinha pensado nisso. E voltei naturalmente, eu gosto de descobrir cidades, não é? E voltei naturalmente para Lisboa. Fui para Lisboa e fui conhecendo Lisboa pouco a pouco, não é? Muito devagar. Xabregas, que é isso, Xabregas? E, portanto, mas eu, quando disseram, não seria natural voltar para o Porto, e eu só disse assim, não, já fiz essa cadeira. É mesmo, não é? Quer dizer, já está, cumpri isso. E gosto muito do Porto, e gosto de voltar ao Porto, e reconheço bem muitas coisas do Porto, naquilo que mudou e naquilo que não mudou, não é? Isso é que eu gosto de voltar também a cidades, a lugares, porque tu vês, estás muito familiar com aquilo e ao mesmo tempo dizes, olha, aqui já não há tal loja, já não há não sei o quê, o que é que mudou? Eu gosto disso. Mais uma pergunta, Sérgio. Ouvia dizer em tempos que, e abro aspas, quando a música é boa, a letra é dispensável ou secundária. Numa obra musical tão baseada na palavra como é a tua, como é que consideras aquela afirmação? Eu disse isso? Não. A espectadora pergunta se concordas que quando uma letra é boa... quando a música é boa, a letra torna-se dispensável. Não, a letra, quer dizer, é uma canção que tem letra e música, não é? Portanto, não consigo... O que não consigo Mas há grandes canções cuja letra não tem necessariamente que ser rica, ou não separas uma coisa da outra. Não, e também há canções, há grandes textos cuja música não é grande coisa. Eu acho que eu até como autodidata da música sempre procurei muito que a música fosse boa, reconhecendo que as minhas letras, como disse há bocado, e não quero estar a fazer outra vez aqui um autoelogio, mas que são fortes, sim, e têm coisas bem feitas. Sérgio, começaste a escrever ainda antes do 25 de Abril. Não podias dizer tudo o que querias nesse tempo. Como é que te soube a liberdade? Soube-te a pouco? A liberdade é sempre um bem precário, não é? Quer dizer, está sempre ameaçada, não é? Até porque, essa canção não soube um pouco, que é do Brilhozinho nos Olhos, mas aquela chamada liberdade, a paz para uma habitação, saúde, educação, etc. Quando eu digo etc, por exemplo, a justiça também devia fazer parte deste lote. Mas tem sempre insuficiências, não é? E vocês sabem, todos nós sabemos, não é? A gente fala de saúde, que os problemas todos caem na saúde, a gente fala de habitação, não é? Que as bolas, a gente fala de educação, não é? Mas pronto, as coisas vão seguindo o seu caminho ou não, depois também depende de quem está à frente e do nosso próprio contributo também. Pronto, é isso. E o facto de não gostares, é outra pergunta também, a última que temos aqui, o facto de não gostares de estar parado é porque a vida te soube a pouco? A questão de saber a pouco está muito presente. Não,
Eu tenho uma canção que se chama Antes o Poço da Morte, não é? Que diz ficar parado antes o Poço da Morte que tal sorte, não é? Mas pronto, também é uma figura de retórica. Não tem, a resposta faz-se por si mesmo, não é? É autorrespondível. Ainda bem que a questão da liberdade foi aqui aflorada numa das perguntas. Estamos a poucos meses do 25 de Abril e é precisamente também quase um mote desses teus grandes espetáculos que vão passar pelos coliseus. Para quem lutou e continua a lutar, de certa forma, também tão ativamente por ela, pela liberdade, que riscos é que existem quando nós todos, cidadãos, mas sobretudo talvez os mais jovens, que não passaram pela privação de liberdade, que riscos é que advêm de a darmos por adquirida? De darmos? Por adquirida, darmos a liberdade por adquirida. Pois é que a liberdade, por um lado, deve-se dar como adquirida no sentido de a defender. Quando eu digo, antes de 25 de Abril, no primeiro disco, a liberdade está a passar por aqui, é a canção Maré Alta, a letra mais pequena, a liberdade não estava a passar por aqui, mas era uma afirmação de vontade e de pensar que isto tem que acontecer. Isto vai ter que acontecer, alguma coisa. E a liberdade é um vetor que foi sempre para mim, qualquer norte de uma bússola, não é? A procura da liberdade. Mas a liberdade, atenção, e eu digo isso até em mais que uma canção, a liberdade é uma liberdade que é ao mesmo tempo de ser desprendido, mas também criar laços. A liberdade, nós não vivemos sozinhos, não é, no mundo. E, portanto, também de criar laços. E esses laços não impedem a liberdade. Isto agora já estou a falar de coisas individuais. Portanto, agora, nunca se dê a liberdade por adquirida, porque esta altura foge-nos das mãos, não é? E há muita autocensura também, em muitas situações sociais, situações laborais. Não é? Quer dizer, há muita autocensura, há muitas vezes a sensação que não se consegue sair das situações. E olha, isso acontece a miúdo em situações de violência doméstica, não é? Quer dizer, aquela sensação que não se consegue sair dali. Não é? Por isso que é importante que haja estruturas que possam... E a privação económica também é completamente. É uma forma de aprisionar, de certa forma, a liberdade. Mas sim. Dirias que quando cantas a liberdade, Sérgio, queres também chamar a atenção para a sua fragilidade? Sim, naturalmente, claro. Acho que sim. É curioso, como disse, há estudos recentes que indicam que, nomeadamente os mais jovens, estudos a nível internacional, não apenas em Portugal, mas que a liberdade e a democracia não são tão valorizados, nomeadamente por uma parte da população mais jovem. Como é que interpretas essa tendência? É verdade que ela existe e quanto a mim é lamentável, porque quando se está... Lá está, porque pessoas que viveram, que são mais jovens e tal, então têm as coisas por adquiridas, têm um bocadinho falta muitas vezes, de estofo, de saberem o que é que pode não ter sido assim, e pode não ter sido assim nas alturas, mas é evidente que não se lhe vai estampar na cara. Olha, sabes que não havia liceus mistos, percebes? Não havia nós não podíamos dizer tudo, muitas vezes tivemos que migrar por causa de não poder dizer tudo e fomos perseguidos e os jornais e livros eram censurados. Eu lembro de quando fui para Geneve, que foi a primeira cidade onde eu estive no estrangeiro, e eu gostava muito de cinema, continuo a gostar, mas gostava muito de cinema, de ter visto filmes com mais um quarto de hora, não é? O mesmo filme, porque quis ver porque tinham sido, às vezes por razões banais, não é? Quer dizer, às vezes por um pouco de nudez também, que era realmente muito, pronto, assim como livros, não é? Quer dizer, livros que o público tem vindo a publicar uma chamada Biblioteca da Censura, livros que foram censurados ou parcialmente censurados com as notas de censura e aquilo que eram as fases apropriadas. Quer dizer, havia os senhores que se permitiam dizer que isto ultrapassa, extravasa, mas evidentemente que havia também
uma apreciação a tudo que fossem ideias mais anti-regime e comunistas, não é? Também é sabido que, apesar de tudo, os comunistas foram dos mais perseguidos, não é? Quer dizer, sem dúvida, digamos, a força remanescente, e digo bem remanescente, do Partido Comunista também advém disso, não é? Quer dizer, desse passado. Outra coisa é, não entrarei muito nisso. Sérgio, tivemos agora um exemplo disso mesmo em algumas das perguntas. Há expressões, há letras, há versos das tuas canções que entraram nas expressões populares que são adotadas. Isso vale sempre a pena? Encaras isso como uma homenagem ou muitas vezes há uma adulteração e sobretudo acontece, por exemplo, em letras partilhadas na internet, quando há uma adulteração, uma alteração significativa desse conteúdo, vale sempre a pena, mesmo quando é alvo de alguma transformação ou rasura? Como é que vês esse fenómeno de teres canções que, de certa forma, venceram o tempo, mas que, em alguns casos, foram adulteradas e estão... Adulteradas ou apropriadas? Adulterado o conteúdo, nomeadamente as letras, o que até já falaste sobre isso. Não, eu sou bastante permissivo em relação à utilização das minhas frases, das minhas letras, até porque há muita coisa, não é? Mas houve casos em que eu tive que, sim, escrever. Houve uma altura em que, antes de haver a votação permitindo o aborto, a interrupção voluntária de gravidez, que finalmente a permitiu, correu, enfim, coisa na internet, nas redes sociais, melhor dizendo, em que contra a legalização do aborto, usando a minha canção Espalhem a Notícia, porque fala do nascimento de uma criança e, portanto, isso é que é bonito e não se pode impedir que uma criança venha ao mundo, etc, 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 etc. E eu aí tive que escrever e demarcar-me, de facto, isso não é para isso que a canção foi feita. Não é para ser usada como panfleto anti-IVG. É isso, não é? Por falar em palavras, há uma geração de que fazes parte, que fizeste parte, que inclui grandes nomes, além do teu, do José Mário Branco, José Afonso e tantos outros, que tratavam a palavra de forma sublime e cuja influência ainda segue até aos nossos dias. Achas que houve essa devida transição geracional? Vês nos novos cantautores, nos novos compositores, essa mesma atenção à palavra? Como é que vais acompanhando? Eu acho que foi importante, realmente. O Zeca é figura titular, não é? Quer dizer, embora depois tenha havido o Adriano também, enfim, mas pronto. O Zeca teve uma importância absolutamente fulcral, não é? E eu, quando tinha 18 anos, e que me apareceu o Zeca para frente, me apareceu em disco que ainda não conhecia. Foi para mim um grande abanão, porque eu de repente percebi que se podia escrever em português de maneira diferente, que era Menino do Bairro Negro, os Vampiros, etc., outras canções. Os Vampiros é uma canção absolutamente extraordinária, não é? Que eu, aliás, canto muitas vezes, numa versão bastante diferente, não é? Instrumentalmente. Estou a cantar até neste momento, mas, quer dizer, eu acho que o aparecimento disso, assim como, por outro lado, aqueles que começaram a musicar poetas, como o Luís Cília, acho que foi realmente, e o Manuel Freire, foi muito importante, se bem que, lá está, já vinha um pouco de longe o hábito, nomeadamente, eu ontem estive nas Correntes e fiz parte de uma mesa e este ano os temas das mesas eram tudo frases de canções, por causa dos 50 anos de 25 de Abril, etc. Mas tinha um tema que me calhou e foi o não há machado que corta raios ao pensamento. É, de facto, de um verso do Carlos de Oliveira, que é livre como o vento, não é? Não há morte para o vento, é isso. No fim é que porque é livre como o vento. E isso teve mais que uma versão. A que ficou conhecida numa certa geração foi a de Manuel Freire, e tudo bem,
Mas eu também falei disso na minha intervenção, a primeira que foi do Lopes Graça, com os coro e com aquele conceito das heroicas. Tinha poemas do José Gomes Ferreira, do Cosfel, do Joaquim Namorado, etc., não é? Mas também de outros até que não eram tão conhecidos. E isso foi uma das primeiras, penso eu, de experimentações bastante conseguidas do Lopes Graça, não é? Que também de muitas... Mas especificamente, Sérgio, em relação ao peso da palavra, achas que nas criações musicais atuais ela continua a ter a mesma importância ou tende a... Atuais? Sim, ou tende a perder algum protagonismo? Digo isto porque nas tuas canções, na tua obra, a palavra é muito importante. Mas depois até houve fenómenos como o rap e como o hip-hop que valorizam muito a palavra, não é? E temos aqui a nossa conterrânea Capicua, que é exímia nisso, não é? Mas, ou, por exemplo, há gente da nova, enfim, chamemos da nova geração, embora não seja nenhuma miúda, a garota não, escreve muito bem e gosto das letras também. A Márcia escreve primorosamente, Samuel Lúria também escreve muito bem, portanto, acho que continua-se a valorizar a palavra. Agora, as canções não têm todas que valorizar da mesma maneira a palavra, não. Há algumas em que a palavra é completamente acessória em relação à música, nomeadamente num género chamado dance music, não é? Da música de dança ou de certos géneros. Na palavra não tem tanta importância, tem mais uma função rítmica, não é? Nas minhas canções também tem uma função rítmica a palavra, mas tem outros conteúdos. Até quem te veja como o primeiro rapper português. Sim, falaram muito disso, mas eu digo sempre, eu respondo sempre, compreendo por causa desse sentido rítmico da frase, mas ao mesmo tempo eu sou muito dependente da melodia, porque gosto da melodia, portanto sou um melódico também, portanto aí afasta-me dessa definição, com certeza. E por falar na palavra, é justamente com ela ou ao som dela que vamos terminar, ou ficar muito perto disso. Vamos escutar pela terceira e última vez a Cristiana Sabino ler um excerto de A Vida e a Morte nas Cidades Geminadas. Não é a vida e a morte, é a vida e morte. Sim. Não tem o artigo. Tem artigo. Sem artigo. Sim. Assim, no primeiro dia de julho, Cédric viu-se a caminho de Portugal e de Amália. Para um reencontro que ele sabia feliz, voou para o Porto, apanhou um comboio até Guimarães. Os dias que seguiram foram de amor reconquistado. Amália vinha para casa, jantavam juntos, riam-se, conversavam do presente e também do futuro. Ela tratando da vida e dos seus turistas de passagem. Ele da morte e dos seus passageiros perenes. Não havia nada a fazer. Aquela mulher tinha vindo preencher um espaço vago, um espaço à solta na vida de Cédric. Quando dizia um espaço à solta, era também por ser um espaço de liberdade, onde ninguém podia entrar sem mostrar que tinha merecido esse território. Nos últimos momentos, antes de uma separação, a hora parece elástica, cresce e diminui. Se por um lado era mais o tempo em que ainda estavam juntos, por outro parecia já não haver tempo para nada. Para os beijos, as poucas palavras, a intimidade presente que não iriam ter por longos meses. Estavam agora abraçados no parque do aeroporto, adiando até ao limite o check-in e a despedida. Não te quero deixar, meu gêmeo, minha gêmea, meu amor. O céu estabilizou durante 2 semanas em França e em Portugal. Nuvens esparsas, muito sol. Telefonaram-se todos os dias à noite, falaram de coisas triviais, palavras de amor. De repente, chuvas torrenciais em Guimarães e logo a seguir trovoada em Compiègne. Havia uma rapariga morta nos gavetões que tinha chegado intacta e que 2 dias depois estava estuprada e descomposta. Foi retirada do seu pequeno nicho, devassada com violência, cheia de arranhões na pele e devolvida ao repouso eterno. Uma segunda morte depois da morte. Quem o tinha feito? A inocência
é o vislumbre mais difícil de provar. Porque havíamos de estar inocentes, logo nós. Fizemos tudo certo? Não fizemos. Fomos muitas vezes injustos, conosco e com os outros. Fomos. Mas porque haviam de esses outros julgar-nos? Não nos bastava o nosso inclemente e cego tribunal? Havia que prestar contas ao mundo? Pelos vistos, havia. Amanhã estava amena. Convidava a isso. E a sua mãe estaria amena ou simplesmente apática, com a folha em branco em que se viria a tornar? Teve, de facto, um embate quando a viu. Desde logo estava desleixada, de cabelos mais grisalhos, rugosa e encovada. Era uma casca seca, uma lembrança do que tinha sido. Arrastava os pés, como se ainda estivesse agarrada a este mundo, mas a pobre cabeça só conseguia ler a dita folha quase em branco e, mesmo assim, com dificuldade. Sobretudo os olhos, por onde tinha transitado tanta informação, eram agora essa fina folha pairando ao vento. Uma tristeza. É claro que não reconheceu Amália. Olhou para ela como se olhasse através de um vidro, para ninguém. A diretora fizera questão de ir ter com elas e dizer: Ma chère Otília, está aqui a sua querida filha Amália, não se lembra? Olhe bem para a cara dela, é parecida consigo. Eu não tenho filhas. Tinha 2 rapazes, o Miguel e o Miguel, mas morreram num acidente de moto. Não sei qual deles. Não sabia, porque eles nunca tinham existido. E agora fechas, Sérgio, por favor. O quê? Agora fechas. Agora Ai, fecho. acabas. Eu vou embora. É curioso porque a Cristiana leu estes 4 excertos de seguida, quase como se eles tivessem uma continuidade. De facto, são de autores diferentes, mas achei piada porque dá uma espécie de outro andamento ao livro. Acho que vou cortar todo o resto. Onde é que tu me propões? 223. 223 e 267. Está bem. E depois também não vamos ler mais nada. Não, depois termina. O cotidiano de 2 pessoas nascidas no mesmo dia e quase à mesma hora em 2 cidades geminadas separadas por 1000 e muitos quilómetros não tem muito especial para contar, mas se acrescentar que se amam e queriam estar sempre juntos, ganha desde logo, como se diz, foros de grande frustração. Não chegava a esse ponto, apesar de tudo, apenas um desconforto e uma insatisfação permanentes. Ambos sabiam que chegaria um momento em que teriam que dar um pequeno passo de gigante que anularia toda a distância. Mas qual deles? O de Compiègne a Guimarães ou de Guimarães a Compiègne? E depois tu queres que eu leia esta palavra, esta frase? Finais, sim. Não sei se devo ler agora a ser. 267. Hã? 267. Sei, Só mas aquelas palavrinhas. Só aquelas palavrinhas. É mesmo no fim, quase. Cédric a falar. Afinal, sempre somos almas gêmeas. A Amália a falar. A gêmea responde sim e não. Pronto, isso foi o que ela me propôs. Muito obrigado, Cristiana, pelas sempre magníficas leituras. É desta forma que chegamos ao fim do nosso Porto de Encontro. Quero agradecer a todos os convidados, Sérgio Godinho, Cristiana Sabino, a todos vocês, claro, aos nossos parceiros, Câmara do Porto, Livrarias Bertrand, Antena 1 e Jornal de Notícias. Vamos regressar no próximo mês com julgo que vai aparecer aí daqui a bocadinho, a menção da nossa próxima sessão, com a Patrícia Reis como protagonista. Escreveu uma muito esperada biografia sobre Maria Teresa Horta, uma biografia que vai chegar pela Contraponto, e a Patrícia Reis vai ser a convidada do próximo mês. Esperamos contar com a vossa presença. Para já, o Sérgio Godinho vai estar disponível para os autógrafos. Muito obrigado. Boa tarde. Aonde? Porque é na entrada. É ali na entrada. A Porto Editora espera que esta sessão tenha sido do vosso agrado. Muito obrigado pela vossa presença. O Porto de Encontro conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, das Livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias e da Antena 1.
Acompanhe toda a programação em portoeditora.pt/Porto de Encontro e deixe os seus comentários em facebook.com/Porto de Encontro. Obrigado e boas leituras.